Eu quero dizer que nesses dias eu fui incomodado por Deus. Irmãos, eu estudei muito já, né? Já li muito, mas eu não lembro de tudo. Se alguém falar que lembra de tudo e sabe de tudo, duvide dessa pessoa, amém? Eu sei tudo, eu li tudo, eu conheço tudo. Duvide, porque pode até ter lido, mas guardar só computador, amém? Por mais que a gente tenha uma cabeça boa, guarde muita coisa, mas tudo é um superlativo, né? Você tá dizendo, tudo, eu compreendo tudo, eu tenho tudo, eu sei de tudo. Só Deus, amém? Porque tem pessoas que são assim, irmãos. A gente até se sente um pauzinho na terra, não é verdade? Quando pensa, não, isso daí eu sei tudo. Quando eu falo na minha profissão de advogado, não, isso daqui de tributário eu sei tudo. Eu já fico, cara, o cara sabe tudo, é impressionante. O cara é um semideus, né? E nesses dias eu fui incomodado pelo Senhor. Eu estava orando, buscando a palavra. Eu tento buscar uma palavra que é para as pessoas que vêm. Quando você vem, já não pensa que eu estou pensando em você, de dar uma chicotada, uma martelada, um negócio. Mas eu oro e Deus coloca uma palavra que é para você que vem, para ganhar um presente, para ganhar alguma coisa, amém? Não pense que sou eu. Eu fico orando e Deus me falou que nesses dias era Purim. Aí eu fui ver. Purim? Eu fui ver, corri atrás e nesses dias era Purim. Tem gente que está dizendo, é da purinha, não é que nem aquele que toma lá, não é purinha, não, é purim, irmão. Se você não sabe, esse daí é um outro culto, um outro lugar que na igreja, que aquele cara lá que está lá toma a purinha dele. Mas não é. É Purim. E eu disse, puxa, vou falar sobre Purim. Quando é que é? E foi justamente sexta-feira agora. Então é como se algo no ar estivesse aberto no mês de março. E para quem já veio aqui, o Roberto, que é assíduo, né, Roberto? Que não falta, sempre presente, de corpo está sempre presente, falta da alma está presente, mas o corpo sempre está aí, imóvel às vezes, está zen também às vezes. Só mostra o tamanho da sua unha, Maiara, para ele, por favor. Vai deixar acordadinho. Então, diz, Purim foi nesses dias, e tem algo no mundo espiritual sobre isso. Mas, pastor, o que é? Está no livro de Esther. Né? Para quem não sabe, Esther é um nome dela judaico, né? O nome persa, desculpa, mas o nome judaico é Hadassah. Né? E Hadass significa uma planta murta, né? Que tem muita tradição judaica. Essa planta é uma planta de folhas brilhantes, flores, né, de perfume agradável, mas na tradição judaica significa que é doce, é uma pessoa doce, é uma pessoa bela e tem uma vida... Não, você não se chama Hadassah. Não. Não é Hadassah o seu nome, eu já tenho certeza. Não é Hadas, não tem nada a ver com murta. E eu quero dizer que esse nome Esther também significa Goth, né? Aquela mulher que protege. Quem ainda não leu o livro de Esther, eu vou tecer alguns comentários sobre ele, para a gente entender o que significa Purim, o que é isso no mundo espiritual. Esther foi uma rainha colocada por Deus num local, no momento exato, na hora certa, com um propósito. Muitas vezes nós temos propósito na nossa vida e ainda não descobrimos, não é verdade? A gente tem que viver em Deus. A gente só vivendo em Deus é que a gente vai descobrir o nosso propósito. Esther tinha um alto cargo, num alto lugar, asterisco 2, mas ela não entendia o propósito dela. Porque se Deus mostrar logo o propósito, qual é o propósito, às vezes você fica muito ansioso. Quem é ansioso aqui? Se falar assim, eu vou viajar. Ai, como vai ser a viagem? Não, vamos viajar, querido. Ai, como vai ser? Como é que vai dar? Não é verdade? Tem mais gente, se Deus, olha, eu vou te colocar no palácio, você vai ser rainha, vão querer matar todo o teu povo, mas você vai ter um momento decisivo na tua vida que você vai ter que fazer algo.
Tem gente aqui que já estava infartando, a Aline já estava pensando 20 mil vezes, o Monteiro querendo andar de moto por aí, dar uma relaxada, ela já dizendo, mas como é que vai fazer isso? Eu vou estar no palácio, vou fazer isso aqui, e agora como é que eu vou fazer essa petição? Como é que eu vou dizer para o rei mudar esse decreto? Não sei o quê. Imagine, irmãos. Ou será que a Aline não é assim? Então Deus não pode falar o propósito para ela, de quantos filhos vocês vão ter. Já pensou, eu vou falar agora. Vocês vão ter, estou brincando, não vou falar. Senão ela já começa a dizer, meu Deus, é que o pastor, ainda bem que o pastor profetizou que a gente ia ser milionário mesmo, para ter tantos filhos assim. Porque se deixar, o Monteiro quer mais, Aline. A cara dele. Não quer? Não é, é revelação ou não? Quer mais ou não? Olha aí, estou dizendo. Que Deus me revela as coisas, ele fica até sem graça de falar, né? Eu quero te dizer que esse livro de Esther retrata isso, dessa mulher que fez muito bem para uma situação, mas eu quero passar a parte profética, amém? Mas para isso é necessário colocar a história para vocês. O rei Assuero, que está o nome Assuero na Bíblia, mas é o rei Xerxes. Se você procurar na Bíblia, na história, você vai ver Xerxes. Ele era filho de Dario I, André. Filho de Dario I, e aos 32 anos esse cara assume o reinado. Há 485 anos, 485 AC, antes de Cristo. Ele assume o reinado com 32 anos. No terceiro ano do reinado dele, ele dá uma festa. Por quê? Porque ele ia fazer uma campanha militar. Então ele tinha que chamar todas as províncias, era uma estratégia. Não era só porque ele queria ostentar, né? Vamos ostentar agora. Não, ele não queria ostentar, irmão. Ele queria, era um plano de motivar todo o pessoal do reino a trazer um incentivo do poder do reino dele, que eram 127 províncias. Era da Índia até a Etiópia. Então o cara mandava na parada, entendeu? Naquele tempo. Era o maior império que existia naquela época, era o Império Medo-Persa, mas eles dominavam na Pérsia. E esse rei Xerxes, filho de Dario I, começa a reinar com 32 anos e faz uma mega festa, um batidão. E faz lá, que dura vários dias essa festa. E nessa festa, ele manda chamar a rainha Vasti, que estava também fazendo uma festa com as mulheres, que nessa época sentavam os homens fazendo a festa de um lado e a rainha fazendo a festa do outro com as mulheres. E nisso ele manda chamar a rainha para usar a coroa real sobre ela. Ela diz não. Imagine, irmãos, ela diz não para o rei. Não tem machismo ou não. O cara era o rei. Quem manda é o rei. Se fosse uma rainha, que nem a rainha da Inglaterra, então quem mandava era a rainha, amém? Então, não estou aqui dizendo, mas é o rei, mas quem manda lá em casa é minha mulher. Não, mas eu estou dizendo que lá era o rei que mandava, amém? O cara vai ficar entrando em contradição. Então eu quero ser rei. Daqui no Brasil não tem rei, irmão. Tenta ser rei da tua casa. Então ela chega e chama a rainha Vasti. A rainha Vasti diz não para o rei. Aí o rei chega assim e pede conselho para os seus conselheiros. Lá, você é o rei, o Khaled é o rei. Quem manda é o rei lá. Khaled, Camila, ele manda vir, vem aqui que eu quero mostrar a sua coroa real. Ela tem que ir lá e mostrar, não é verdade, Khaled? E faz a janta hoje, tudo mais. Ela disse, tá bom. E ele chega ali e ela não aparece, ele pega o conselho e diz que ela não viria mais para a presença do rei, porque senão o rei estaria humilhado durante... Imagina, o cara vai fazer uma campanha militar, chama a maior galera, aí a mulher dele diz que não vai pôr a coroa. Como é que esse cara ia levar os caras para a guerra, irmão? Não, você lendo a Bíblia, você não vê isso, mas estou te dando um contexto histórico. Que moral se o cara não era obedecido dentro de casa, que o cara ia ganhar as batalhas na guerra? Você está entendendo? Como é que o cara ia para a guerra guerrear, se a mulher não obedece a ele? Como é que os soldados dele não obedecem a ele? Esse é um contexto que a gente vai além da Bíblia. Então, cuidado, pessoal, quando a gente fala um negócio, você, não concordo. Cuidado, irmão, porque a gente sabe mais do que está ali, a gente quer explicar, amém? Você fica aguardando a gente terminar, molhar o bico para a gente terminar tudo que tem que falar. Então, ela pega e tira a rainha Vasti da presença dele, nunca mais ela entrou na presença do rei. Ela ficou lá com as outras mulheres, e para entrar na presença do rei, ele tinha que, sem ser chamado, tinha que estender o cetro. Tinha que ter um favor do rei. O cetro você estendia. Se ele não estendesse, se você entrasse na presença dele, você morria. Então ela ficou, nunca mais viu o rei. E ele vai para a guerra com moral.
não me obedeceu, mas seguiu o conselho dos caras aqui. Os caras que vão comigo para a guerra, que a mulher não ia para a guerra, os caras que vão comigo para a guerra seguiu o conselho deles, então eu estou com moral. Vocês estão entendendo? Não era só uma coisa de machismo ou não, tem toda uma história, irmão. E aí ele vai para a guerra. Ele se reúne numa investida contra os gregos. Ele já estava planejando isso, por isso que ele reúne toda a província, faz um maior festão para trazer uma confiança da riqueza e do poderio dele, juntando todos aqueles homens para a guerra, você está entendendo? É a mesma coisa que você diz, vamos para a igreja orar, aí ninguém aparece. Vamos para o churrasco, aparece, depois do churrasco agora a gente vai orar. Você está entendendo? Vamos para a guerra. Foi isso mais ou menos que ele fez ali. Aí ele chamou o pessoal e foi para a guerra contra a Grécia, Camila. Contra a Grécia. Quem já foi em Atenas aqui? Pois é, tem gente que já disse, ainda não deu tique, mas está aqui, está aqui. Ainda não. Então ele foi contra a Grécia, e ele vai naquela batalha de Termópilas. Nas Termópilas, que é aquele filme O 300, quem viu o filme Os 300? Que tem uma fenda, aí tem os 300, e tem aquele cara bacana lá gritando para lutar com ele, e eles vencem aquilo ali, chegam até Atenas e saqueiam e queimam a Acrópolis. A Acrópolis é uma fortaleza que tinha no alto da cidade, né? E Acrópolis significa cidade alta. Então ficava no alto a Acrópolis, e lá tinha o Panternon, que era feito para os deuses, tudo mais, tinha várias coisas nessa Acrópolis, mas era tipo uma fortaleza na cidade alta. Para quem estuda guerra, sabe que os povos antigos, como você vai em Machu Picchu, constroem uma fortaleza em cima dos montes, ok? Para poder ver o inimigo que vem de baixo, e eles lançam pedra, tudo, e atiram e vem de longe quem está chegando. Por isso que eles sempre tiravam o mato em volta também da fortaleza para poder ver e não deixar os... Aí depois de inventar aquilo, né, de ariete, escadas, catapultas, para poder invadir melhor, mas sempre foi construído em lugares altos. Então essa Acrópolis foi saqueada por Xerxes, para quem não sabe, no filme Os 300, até o Rodrigo Santoro, né, que é o Xerxes, né, e vem aqueles negócios, tudo mais, que eles usavam. Então, para quem usa, é uma cultura dos persas, não é uma cultura ocidental. Vem dos persas, isso que invadiu muitos lugares, que as pessoas usam, às vezes, várias situações, mas às vezes nem sabem de onde vem da história dos persas. E ele chegou lá, dominou Atenas, mas só que o Temístocles, um general ateniense, começou a pegar os gregos, reunir os gregos com uma frota marítima. E justamente num estreito que fica entre Ática e a ilha de Salamina, que hoje é o Chipre, a ilha de Salamina é o Chipre. Ática e Salamina tem o estreito de Salamina, e a ilha de Salamina hoje é o Chipre, se você quiser saber. Então depois você procura ali. Nesse estreito, a frota grega destrói com os persas. Xerxes vem, né, com um rabinho entre as pernas, voltando para lá, que ele invadia, conquistava, e de repente ele é freado pelos gregos. E nisso tudo, desde quando ele deu não para Vasti, ele volta assim e sente saudade de Vasti. Só que ele não podia chamar Vasti. Só que isso não está na Bíblia, mas eu estudei, irmão, por isso que eu estou falando para vocês. Então a decisão de um rei, muitas vezes, ele não pode mudar, porque vai trazer como diz, uma desconsideração, uma fraqueza diante das pessoas que estão diante dele, vocês estão entendendo? Só que ele sentiu saudade da mulher dele. Aí ele chegou e fez um concurso de beleza. Chamou virgens, né? E ele justamente, 4 anos depois de sem ver a rainha Vasti, 6 anos ele faz esse concurso de beleza. Com 4 anos, no ano seguinte, é a vez de Esther se apresentar para ele. Ela fica 12 meses se preparando para se apresentar para ele. Esther tinha 19 anos quando se apresentou para ele. E ele tinha em torno de 30 e poucos anos quando encontrou com Esther, né? E ele veio e se apaixona por Esther. Então tem toda uma história por trás que leva a isso, entendeu? Ele estava com saudade da mulher, faz uma guerra, perde a guerra, tem 30 e poucos anos, ele assuma que com 30 e pouquinho, já tem 30 e poucos anos mais, poucos anos a mais, né? Que isso foi no 7º ano do reinado dele. Ele tirou a rainha Vasti no 3º ano do reinado dele, e esse tempo brigando com a Grécia, tem 4 anos, e ele encontra a rainha Esther,
que é Hadassah, só que ele conheceu como Esther, o nome persa, e ele casa com ela, em outubro, mais ou menos, do 7º ano do reinado dele. E eles começam a viver, ela tem uma filha, depois tem outra filha, e começa a haver uma perseguição, como está na Bíblia. Se você vai ler a história, vai ver que ela já tinha tido 2 filhas e um filho. E tipo assim, às vezes acontece isso até no casamento, né? A mulher fica grávida, tem 1, tem 2, 3 filhos, está tipo uma esfriada. E o rei não chamava mais ela para o encontro dele. Já tinha 30 dias que o rei não chamava mais Esther para entrar na presença dele, para deitar com ela, tudo mais. E ele está ali na dele e começa a surgir uma trama contra os judeus, né? Amã vai se tornando importante e se torna tipo o primeiro-ministro do rei Xerxes. Você está entendendo? Tem toda uma história, pessoal. Quando você lê a Bíblia, é legal às vezes você pesquisar, porque você vai ver que tem mais do que aquilo. Você lê às vezes muito superficialmente e não entende, e às vezes quer brigar com a Bíblia. E você não pode brigar com a Bíblia, porque você está brigando com Deus, irmãos. Pastor, mas eu não concordo. Cuidado que Jó foi também fazer isso. Depois lê o livro de Jó. Depois ele ficou no pianinho, entendeu que Deus... Onde você estava? Onde eu fiz o céu, as luas, as estrelas? Onde você estava? Onde eu criei as águas? Foi tudo um Big Bang? Puf, um caminhão capotou, explodiu, juntou todos os átomos certinho e construiu tudo? Onde você estava, Jó? Aí depois ele reconheceu que o Deus dele vive e viverá para sempre. Ele disse, agora sei que o meu Redentor vive. E começou a mudar a vida dele. Então, voltando ali para Esther. Nisso, Amã vai se tornando poderoso. E ele faz um plano. E ele chega e fala no ouvido do rei Xerxes, do Assuero, dizendo, é necessário frear esse povo judeu. E para frear ele, não dá para prender, porque eles são muitos, vamos exterminá-los. Amã era descendente de Amaleque. Deus lá atrás diz que haverá guerra constante entre os judeus e os amalequitas. Isso eles estavam no deserto. Lembra da vez que Moisés está com o braço levantado? E Arão e Ur seguram os braços dele para Josué, que nem sabia o que era lutar contra os amalequitas. E quando Moisés intercedia, até usa uma pregação como intercessão, quando Moisés intercedia de mãos levantadas, orando, o povo de Deus prevalecia. Quando ele baixava os braços, que não Roberto fechava os olhos assim, baixava os braços, né? O povo de Deus retrocedia. Aí Arão e Ur. Arão era o sacerdote, Ur era o empresário, era o que cuidava das finanças. Então, toda vez que tem um sacerdote e alguém que mexe na administração, o profeta continua a interceder, amém? Porque não tem profeta que consegue trazer revelação de Deus quando está tudo faltando e não consegue cumprir nada. E também quando não tem gente intercedendo e orando, amém? A gente tem que entender que o espiritual se liga com a terra, senão a gente vivia só em espírito, flutuando por aí, amém? Tem gente que diz, não, né, uma teoria que fala assim, não, está tudo ótimo, Deus está tudo cumprindo tudo. Você tem a sua parte, amém? Você tem que fazer a sua parte. Cuidado com a teoria de Calvino, cuidado. Tem uma galera que ama isso daí, que Deus faz tudo, você não precisa fazer nada, basta acordar que vai estar tudo feito. Também não concordo plenamente com os arminianos, mas você tem que entender que você tem sua responsabilidade, amém? Senão você acorda e espera tudo acontecer. Amém? A muralha de Jericó caiu, mas quem teve que invadir e conquistar com espada? O povo de Deus, amém? Então a gente tem que conquistar as nossas vitórias. Deus pode abrir as portas, mas a gente tem que ir lá e conquistar. E o que acontece? Amã ganha todo esse respeito e faz o Xerxes assinar um decreto. E ele assina um decreto para exterminar os judeus. Foi tirado a sorte. Purim significa pur, vem da raiz pur do hebraico, que significa sorte. Foi tirado a sorte. E no dia tal de Adar, 13 de Adar, ia ser extermínio de todos os judeus. Em todas as províncias. Ia ser o extermínio do povo judeu. Imagine, pode atender e desligar aí. Aí imagine, é só atender desligado. Aí, o que acontece? Esse decreto assinado, o Mardoqueu, o tio da Esther, fala assim, Esther, você acha que você vai estar no palácio porque você é rainha e não vão descobrir que você é judia? E o decreto vai valer para a sua morte? E ela pensa, quem sabe
Você está entendendo que aí ela começa a desvendar o propósito dela? Tem vezes, muitas vezes, que você está aí, vivendo a vida, às vezes nem busca Deus, né? De repente um favor acontece, um negócio acontece, e você começa a desvendar que existe um propósito maior na sua vida. E você começa a buscar, mas o problema é que a gente é que nem o povo de Israel. Quando acontece alguma coisa boa, a gente afasta. Ou a gente vem e só dá uma pitada. Quando a gente está morrendo de um câncer, a gente aproxima de novo. Aí quando é curado, afasta. Quando a gente está bem de dinheiro, afasta porque eu não preciso de Deus. Quando a gente está na pindaíba, irmão, na pindaíba, no aperto, no lascado, aí aparece de novo. Aí, imagine se você fosse casado ou namorasse com alguém assim. Será que você ia suportar? Porque Deus tem que te suportar assim. Mas o impressionante é que Ele te suporta. E sempre te dá a oportunidade de você aproximar mais. Por isso que eu entendo que o amor de Deus não dá para refletir no ser humano. O ser humano é o fileu, né? É o eros sexual. Mas o ágape, só Deus consegue amar, irmão. A gente não presta. A gente gosta de vir, vai e vaza depois. A gente chuta, a gente xinga a Deus, a gente chama palavrão, a gente faz um monte de situação difícil, para não falar outra coisa aqui, né? Aí depois quer Deus, mas depois refuta Deus, recusa Deus. E Esther cai a ficha dela. E ela diz assim: eu vou jejuar. Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da tradução, ele não me chama, já tem mais de 30 dias, se eu for lá eu posso morrer. Aí o tio dela foi bem bacana assim, não está na Bíblia, mas ele deve ter dito assim: você vai morrer. Porque se é judia, o decreto é para matar os judeus. Então a sentença já está dada. Ou tu vai lá, porque ela disse: vai ver, olha só o propósito, vai ver, Deus me colocou aqui para isso. Se é a chave que vai abrir a porta. Olha para você agora, dentro de você, será que de repente você não é a chave que vai abrir a porta para a tua família? Para trazer a presença de Deus? Será que você não é a chave que vai trazer o refrigério para a tua casa? Às vezes não é dinheiro não, mas é o refrigério, é a intercessão, é a oração, porque a gente às vezes só pensa nas coisas físicas, né? Materiais, mas de repente não é você que vai levar para o caminho alguém? Pastor, mas se não quiser? O problema é dele. Você acha que eu não prego para os meus irmãos, para a minha família? Para os meus pais? Meu pai converteu, realmente num leito de morte. Podia ter reinado em vida. Teve uma boa profissão, teve dinheiro, teve um nome bom, sempre pagou suas dívidas. Mas será que ele viveu o que Deus tinha para ele reinar em vida? É que a gente confunde com boa profissão, ganhar dinheiro, ter as coisas. A gente confunde. Será que a gente reinou em vida? O que é reinar em vida? É cumprir o propósito de Deus, irmãos. Às vezes o propósito na sua vida é pregar para um bêbado na rua, e só aquele bêbado vai converter, você nem vai nem pregar para muita gente. Mas se você cumpriu o propósito, quando você chega lá, está aqui teu livro, ó, você cumpriu. Amém? Porque tem gente que tem propósitos mirabolantes. Às vezes o seu plano na terra é muito maior do que o propósito que Deus tem para você. Não, porque eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e nada dá certo. Ai, meu Deus, não deu nada certo. Porque você é louca, você é louco. Tem um monte de coisa que você quer fazer, cara, e Deus nem queria isso. Mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo mudar o mundo, eu sou pink o cérebro, vamos mudar o mundo. Vamos. Deus está falando. Quem falou isso para eles? Não falei nada disso para eles, cara. São tudo louco. Vocês estão entendendo? Aí Esther jejua e põe as servas delas para jejuar. Porque, irmão, você sempre vai convidar pessoas sobre quem te deu autoridade, governo, para fazer. Se não quiserem fazer, ela era rainha, ela botou as servas para jejuar. A gente tem um jejum de 3 dias aqui. Quantos testemunhos tem de 7 dias e 3 dias de oração, 3 da manhã? Quantos testemunhos tem de vitória dessa oração 3 da manhã, irmão? Quantos testemunhos tem desses 7 dias de jejum? E o jejum é como você quer, ninguém põe aqui uma refeição por dia. Não, irmão, você faz como quiser. Se você quiser tirar só o caviar, tira só o caviar. Você come. Seu problema é com Deus. Não, eu vou tirar só o escargot. Eu vou tirar o escargot, pastor. Você come escargot, caracol?
Você come caracol? Não. Então põe alguma coisa que você come, cara de pau. Então você põe alguma coisa que você come, amém? Tem gente que tem que pôr o leite ninho. Deus me falou agora, leite ninho. Tem gente que come leite ninho aqui. Quem come leite ninho aqui, levanta a mão agora. Olha aí. Olha aí. Cara, Deus estava me falando que tem gente que come leite ninho. Deus mandou jejuar do leite ninho, cara. Deus me fala uns negócios. Olha só de gente que levanta a mão envergonhado, não, é porque Deus me fala. O Eric, Deus me fala uns negócios. Ele falou agora, fala leite ninho. Tem gente que não consegue ficar sem um leite ninho. Cara, Deus falou comigo aqui, eu não estou mentindo não, irmão. É sério. E como tem gente que vai lá quando vê, e parece criança. Vem com a boca, quase saindo leite pelo nariz, cara. Deus me mostrou pessoas, eu vou apontar agora, vou fechar o olho e vou lá, agora nas pessoas. Não vou tocar para não trazer. Tem um que é até paraense, se não fosse outra coisa, comer leitinho, irmãos. Misericórdia. Se não fosse farinha, cara. Amém? E aí Esther jejuou com as suas servas, né? Até do leitinho também, eu acho que ela jejuou. E depois ela orou. E foi diante do rei. Só que foi com estratégia, irmão. Tem gente que jejua, ela jejuou, mas depois ela se perfumou, escovou o dente, porque quem jejua fica com bafo de leão, irmão. Dragão. Se já for um dragão, aí fica um dragão com bafo. Mas se não, fica com bafo do dragão. Aí chega lá e jejuou. Chegou lá, mas se perfumou. Escovou o dente. Não sei como escovava o dente naquela época, mas passou alguma coisa lá das ervas no dente, com o dedo, que você sabe que escova de dente foi uma coisa bem mais recente, amém, irmãos? Não tem gente que acha que todo mundo sempre foi assim, vive no mundo de Bob. É escovinha de dente? Não, irmão, não tinha pasta. Flúor foi a CIA que inventou para tirar certos raciocínios seus, entendeu? Então não tem. Então, mas depois eu explico esse negócio do flúor aí. Mas foi a CIA, viu? Para você ficar um minuto depois, tá? E perder certos neurônios. Mas depois você lê flúor na internet. E eu quero dizer que ela foi, se preparou toda e foi encontrar com o rei. Se morri, se pereci, pereci. Mas eu vou lá falar com o rei, porque eu tenho que cumprir o propósito. Cara, sempre quando você está no propósito de Deus, Deus te protege. Amém? Não é porque você é a última Coca-Cola do deserto, não. É porque você está protegendo o propósito, cabeção. Ele está protegendo o propósito, não é você não. Tem gente que, é porque eu sou a escolhida de Deus, eu sou a princesinha de Jesus. Mas às vezes está de um jeito que não é princesinha não, viu? Está de um jeito que é rebeldinha de Jesus, é a maluca de Jesus. Então, cuidado, amém? Ela vai lá e se coloca diante do rei. E o rei não estende o cetro para ela. Imagine como ela estava, irmão. Imagine você ir para um local que se não estendesse o cetro, você morria. Você entendeu? Se o Bosco não estendesse o cetro para Elaine, ele morria. Ou ela morria. Ela morria. Não estendeu o cetro. Só um bumerangue, uma havaiana bumerangue, que nem nossa mãe tinha. Acertava ali. Aí o que acontece, Rodrigo? Ele estende, só que ela vai com estratégia, irmão. Não é só bonita, que ela já era linda. Linda, que nem umas mulheres aqui lindas. Minha esposa, então, é até mais bonita que Esther. Aleluia. Aí, ia lá. Voltar para o quarto. Aleluia. Essa foi aqui para abrir o quarto de volta. Aí chegou na frente do rei. Só que ela chegou com estratégia, amém? Não só beleza, não só perfumada, não só escovando os dentes, mas ela chegou com estratégia. Ó rei, tem gente que não sabe falar, Camila. Quando vai, já é na pedrada, já é sendo sincera, sincericida, morticida, pega a baigona e se joga. Tem que ir com estratégia, amém? Chegou, não, aqui é raiz, rapaz, é na mão. Pá, matou a abelha na mão. E aí chegou lá com estratégia. Ó rei, eu vim aqui para fazer um banquete para você. Qual é o homem que raciocina de barriga vazia, irmão? Não é verdade?
Eu já assisti a Fred Flintstone. Ô, Vilma, cadê meu brontossauro? Já pedi o brontossauro dele, irmão. Você, qual é a comida? É o hambúrguer? É o que você quer? Você pede uma comida, o leitinho, né? A Ana Jorge conquistou o Rodrigo com leitinho. Ela come o leitinho, mas conquistou ele com leitinho lá, docinho. E o que aconteceu? Ela fez um banquete. Aí ele disse, o que tu queres, Esther? Até metade do meu reino eu te dou. A mulher bonitona, chega lá toda perfumada, faz um banquetão para ele, dá para ele lá, ele, até metade do meu reino eu te dou. Ela, hoje eu não vou falar, eu vou fazer outro banquete para o rei. Irmão, a outra recusou entrar no banquete do cara, aí vem Deus, coloca uma mulher com a estratégia de ficar fazendo banquete para o cara. Que Deus é esse, hein? Esther sabia da história. Não foi só Deus que influenciou ela. Quando a gente sabe como caminhar, como a Bíblia diz, a gente sabe atuar nos locais. Amém? Cara, a mulher não vai no banquete do rei. Eu estou fazendo banquete para ele. Faço o segundo dia de banquete para ele. Aí nisso ele chama Amã para o banquete, e ele tinha planejado, algumas Bíblias dizem que foi uma estaca, porque naquele tempo, por mais que enforcassem também já, os mortos, eles matavam e deixavam, ou pegavam os reis e enforcavam e deixavam pendurado na porta da cidade. Eles empalavam também. Empalavam e pegavam um pedaço de pau e deixar o cara um pedaço de pau enfiado dali até sair pela boca. Então, algumas Bíblias dizem que empalavam, e outras dizem que enforcavam. As traduções mudam, mas matava de qualquer jeito. E ele tinha feito isso para matar Mardoqueu, o Mordecai, que era o tio de Esther, que ele não suportava, que ele ficava na entrada do palácio e não se curvou diante de Amã, o primeiro-ministro, porque ele era judeu e não ia se curvar diante de um amalequita. Ele não se curvou, e ele conseguiu do rei, ele ia falar nessa noite sobre isso, pediu o assassinato de Mordecai para Esther, e Esther não sabia também disso, e ele tinha construído essa, vamos dizer, forca, né? Para não ficar tão pesado em empalar, mas está lá. A Bíblia é bom que ela é real em tudo. Então, a forca. O que acontece, pessoal? Preste atenção aqui. Quando ele vai pedir para Esther e se debruça perto dela, o rei entra. E ela já tinha tido uma discussão com Amã, e o rei sai já chateado da situação, que tinha uma discussão dela com Amã, já tinha falado, porque isso. E quando ele se debruça para pedir algo para Esther, não, Esther tem isso. O rei acha que ele queria beijá-la, que ele queria seduzi-la, ou melhor, ou pior, queria se aproveitar dela, tocá-la sensualmente. E o rei vê aquilo e diz, esse cara é louco, ainda quer ter uma situação assim íntima com a minha mulher, com a rainha. Olha só como Deus age confundindo a mente das pessoas. Ele manda matar Amã, que queria matar os judeus. E de vez Mordecai morrer na forca, quem morre na forca é Amã. Olha só, Esther queria salvar o povo judeu, não sabia que o tio dela ia ser enforcado, e um posicionamento dela em Deus muda uma situação da qual ela nem tinha noção total. Quero dizer nessa noite que quando você se posiciona em Deus, vai abrir portas e vai mudar situações na sua vida que você nem tinha noção. De repente você até está vendo, meu propósito agora é casar, meu propósito agora é ter um filho, meu propósito agora é dar... Mas quando você se posicionar em Deus, Deus vai fazer coisas que você nem estava no seu radar, mas estava no radar de Deus. Estava no radar de Deus. E vai trazer escape e livramento, porque estava no radar de Deus. A gente não vê tudo, mas Deus vê. Tem conversas que falam de você que Deus só escuta, mas enquanto você ora e jejua e busca Ele às 3 da manhã, Ele sabe quem são essas conversas, e às vezes dói em você quando Ele mostra de quem são essas conversas. Mas Deus disse, chega da minha filha ser enganada, às vezes por até quem senta na mesa com ela. Chega do meu filho ser enganado. Então Ele traz à luz, seu dever é perdoar e saber que você não pode falar certas coisas, mesmo para pessoas íntimas. Amém? Deus, Ele é tão fiel que Ele mostra, irmão. E você tem que deixar de ser bobo, você tem que perdoar, mas tem que deixar de ser bobo, de não querer contar a sua vida para quem? Pastor, mas é meu pai. Pastor, mas é meu irmão. Pastor, mas é meu chefe. Pastor, mas é minha mãe. Pastor, é meu irmãozinho querido. Mas Deus mostra, irmão, porque Ele escuta a conversa de quando você não está presente, amém?
Então tem coisas que você tem que guardar para si. Meu Deus vê tudo. Tem gente que pergunta da onisciência, onipotência, onipresença de Deus. Deus, Ele criou as coisas. Aí a gente diz, mas como Deus está lá, está aqui? Como é que essa onisciência? Deus não está no futuro nem no presente, Ele está fora do tempo, irmão. Porque Ele criou as coisas. Você consegue entender isso? Porque é muita loucura. Nem Einstein, que também era cristão, mas ele entendeu que existe coisas paralelas. E Deus está no paralelo. Ele não está dentro do nosso tempo. Ele criou tudo. Ele criou o tempo. Ele criou a cronologia, Ele criou todo o universo, você está entendendo? Só que a gente não consegue deslumbrar isso. Então como é que alguém vai dizer que é mãe daquele que criou? Não pode, irmão, porque Ele está fora de tudo. Os três já existiam sempre, Deus, o Espírito Santo e Jesus. Jesus era o verbo que estava com Deus. Você está entendendo? A gente não consegue às vezes raciocinar devido à nossa pequenez. Mas aí eu tenho que buscar entender, amém? E Esther entendeu que era o momento dela falar com o rei. Quando ele decreta a morte de Amã, ele fala, esse cara aí, não falou se tentou seduzir ela ou não, mas esse cara aí que o Senhor mandou matar, quer matar todo o povo judeu, e eu sou judia. Ei, bocuda! Ei, língua de arapapá! Tem coisas que você só vai falar no momento certo, amém? Eu tenho que falar. Cala a boca! Só fala no momento certo. Se ela fala antes, ela morria. Quando ela mata o cara que é contra o povo dela, querem matar todo o povo judeu. Tipo assim, o rei, e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Eu sou judia. O quê? Rei, vamos fazer esse decreto. Não posso. Irmão, tem protocolo para entrar na presença do rei, mas o próprio rei tem protocolos, amém? Deus não pode mudar certas coisas por causa de você. Tem coisas que Ele muda. Teve uma vez na igreja que eu estava orando assim, de repente, eu vejo Deus mudando uma lei na terra, porque está na terra, amém? Mas não uma lei de Deus, amém? Uma lei na terra para uma pessoa que trabalha aqui começar a trabalhar na presidência. O governador da época, o governador Hollenberg, tinha feito um decreto que não podia trabalhar gente daqui em órgãos federais. Quem lembra disso? Alguém lembra? A Sandra lembra? Não podia trabalhar aqui, quem era do GDF, trabalhar em órgãos federais. Um cara foi visitar a igreja. Estava lá. Aí ele chegou assim e disse, pastor, o senhor faz uma oração por mim? Porque eu estou em tal lugar e eu preciso disso, mas tem um decreto realmente do governador e eu não consigo ir trabalhar na presidência por causa disso. Eu disse, então Deus me usou, foi para você. Vai ser mudado um decreto por causa da sua vida. Ele disse, eu sou de tal igreja, não sei o que. Eu disse, vai ser mudado um decreto por causa da sua vida. Lá foi outro dia ele na igreja. Eu vim aqui agradecer, falar que realmente Deus usou o Senhor. Porque foram lá, falaram com o governador e ele mudou um decreto. O governador mudou um decreto, mas Deus que vê tudo e sabe de tudo e como você se comporta diante dele, já tinha usado os seus profetas para falar que o decreto ia mudar. O decreto mudou e ele foi trabalhar na presidência. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aí nisso, o rei Xerxes, que é Assuero, diz, eu não posso mudar um decreto, eu não posso tirar esse decreto. Uma vez selado com o meu anel, isso daí é uma tipologia de Deus. Uma vez Deus declarando algo, aquele algo vai acontecer. Amém? Eu decidi fazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Vai vir um juízo. O que houve foi uma intercessão de Abrão para livrar o seu sobrinho Ló. Se achar 50 justos, 40 justos, 10 justos lá, o senhor poupa a cidade? Poupa. Mas eu já sabia que não ia ter. Aí não achou 10 justos. Ele disse, não vou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra devido à sua iniquidade que chegou até os céus de tanta iniquidade. Então vou ter que fazer. Deus já sabia. Aí ele tira Ló, tira a sua esposa, mas a esposa olha para trás e vira estátua de sal. Quero dizer, tem coisas na sua vida que Deus vai dar um escape, mas certas situações vão acontecer. Amém? Vai acontecer certas coisas. Eu não queria ter pego o Covid. Você pegou, mas teve um escape. Eu não queria ter passado por esse acidente.
passou o acidente, mas você teve um escape. Ah, eu não queria ter pego o câncer. Passou o câncer, mas você teve um escape. Ah, eu não queria ter passado por essa situação financeira. Passou, mas Deus te deu um escape. Hoje é noite de escape, porque a porta de Purim está aberta. Mudança de sorte na sua vida, amém? E nisso ele diz, então eu vou fazer outro decreto. Em Esther 8, ele diz e decreta, o povo judeu no dia 13 de Adar, em que foi feito um decreto para ele ser exterminado, vai poder se defender. O povo judeu é um povo tão de Deus, que ele sabe que Deus estaria com ele nessa batalha. Tem vezes que Deus não vai te livrar da batalha, Roberto, mas Deus vai te colocar pessoas, homens e mulheres de Deus, que vão entrar nessa batalha contigo, e você vai vencer a batalha, porque o povo de Deus entrou contigo. Porque um povo de Deus doido te chamou para orar às 3 da manhã. Porque um povo de Deus maluco começou a jejuar 7 dias na semana e você entrou nessa. E sua filha entrou nessa. E o Rafael, o Portabella, entrou nessa. Então, Deus começou a mexer. Deus começou a fazer. Deus começou a mudar. Por isso, não saia do local onde Deus começou a mudar. Não falte, porque se fosse uma reunião de negócios, que você fosse ganhar 100, 30, né? Eu falo uns números que dizem assim, pastor, se fosse 1/3 disso, eu já estava nessa reunião há muito tempo, né? Uns valores ali que você não ia faltar. Então, por que você acha que faltar a igreja pode, irmão? Onde você recebe uma palavra de ânimo, de esperança e principalmente a poder de Deus. E você acha que Deus não vai galardoar aqueles que o buscam? Está na palavra dele, eu galardoo, eu dou galardão, eu dou bênção, eu derramo sobre a sua vida pelo que me buscam. Por que o cara que está lá fora trabalha e as portas abrem para ele? Porque Deus é justo também, irmão. Porque o cara que estuda, trabalha, tem direito ao seu trabalho, está lá na Bíblia. Todo trabalhador é digno do seu salário. Mas por que Deus às vezes aperta você? Porque tem uma mãe orando. Tem um pai orando, porque para Deus importa a eternidade, importa o plano de salvação. Esse extermínio dos judeus era na terra, mas Deus que mostrar para eles que Ele era Deus Todo-Poderoso, ia livrar de um plano de extermínio, porque o Deus nos céus livra do extermínio na terra e livra do extermínio do pecado também, do erro, de ir para o inferno. Eu não acredito no inferno, o problema é quando você morrer não tem volta. Não, mas tem luz, a gente volta, vai evoluir, você vai ler do engano, você vai sofrer depois que acontecer. Então, por que às vezes não dá certo? Eu sou tão inteligente e não dá certo. Porque lá atrás foi dada uma palavra profética sobre a sua vida. Aí você decidiu não viver aquilo. Você decidiu viver do seu jeito. E que se exploda o mundo, que eu não me chamo Raimundo. Só que começou a explodir, irmão. Disse, mas eu não me chamo Raimundo, que é que o mundo está explodindo? Não me chamam. Por que está explodindo? Porque explode, porque a vida é assim. Um tapa da mãe é ensino. Um tapa da vida... Tem gente que se mata aí, não é verdade? Quantos tapas da vida nós recebemos? Isso foi um tapa na vida de Esther. E Esther chega assim e diz, cara, vamos ter que lutar. E Deus, e Assuero assinou um outro decreto no capítulo 8, no capítulo 9. O povo vai lutar. E a vitória dos judeus, versículo 9:1, capítulo 9, versículo 1. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Fale para o seu irmão, Purim. Declare sobre ele, Purim. Purim, declare, Purim. Fale, irmão, fala, irmão. Purim é o tempo de Deus de mudar a sua sorte. Vai mudar, você vai passar no concurso. Vai abrir essa porta. Amém? Elas não estão aqui, mas eu estava orando, irmão, pela... Não está aqui? Não, Juliana, a esposa do Whindersson. Eles iam viajar. Eu toquei assim na mão dela e disse, Deus me mostra que chegou o tempo. Você vai passar no concurso. Já está recebendo aqui. Sentou na frente, não sentou na cozinha, já está recebendo. Amém? Falei, ela chegou da viagem. Me chamaram num concurso. Pastor, obrigado. Aí, irmãos, quanto mais que as coisas acontecem, mais Deus me usa para profetizar. Eu peguei na mão dela assim. Tem alguns meses que a gente foi na sua casa, ungiu a sua casa, a casa de vocês é linda. Estão acabando de construir, acabando de ajeitar certas coisas, os armários.
Eu falei, mas Deus disse que vocês vão mudar. E vocês já estão falando sobre isso. Vocês estão acabando de construir a sua casa. Ela riu assim, olhou para o índice. O índice. Aí eu falei assim, vocês não já falaram sobre isso? Esses dias? Ela disse, esses dias nós falamos. Eu falei para ele, disse, amor, acho que a gente vai mudar daqui. Estou querendo ir para uma outra casa. Vamos vender aqui? Eu disse, Deus ouviu. E vai acontecer. Amém? Essa situação vai mudar, amém? Seus inimigos e resistências vão cair. Vão cair. Nessa noite eu queria que você cantasse uma música aqui e deixasse Deus falar com você. Seus inimigos e resistências vão cair. Tem coisas, recursos que precisam entrar. Tem gente que não liga mais para você, mas vai ligar. Tem gente que não atende você, portas não se abrem mais, vai ser, a gente está no profético de Purim. No profético de Purim vai abrir uma porta, vai dar um escape financeiro, vai ter um escape de contato, vai ter um escape de uma porta aberta, vai ter um escape na sua vida. Você veio hoje aqui, não foi em vão, você veio com um propósito aqui, mas Deus está te pondo mais coisa ainda. Está derramando mais coisa do que o propósito que você veio. De repente você está até falho, quase não vem, ou de repente veio com um propósito somente pensando nisso e pronto, acabou, não quero nem mais saber, é só isso. Mas você está dizendo, eu estou querendo fazer mais na sua vida. Eu estou querendo fazer uma mudança de sorte, um purim. Vamos louvar essa canção. Feche os seus olhos.